Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Aleixo do blog Detalhe Olímpico e hoje a gente vai ver uma entrevista que eu fiz com o técnico da Seleção Brasileira de Basquete 3 contra 3, Douglas Doriti. A gente falou sobre a preparação do basquete 3 contra 3 para as Olimpíadas, sobre o pré-olímpico que vai ser disputado ano que vem e também sobre o impacto do coronavírus na preparação para esse ciclo. Vamos conferir. E aí, Douglas, tudo bem? Tudo tranquilo. Primeiro, preciso te agradecer demais por reservar um tempinho para falar. Como eu te mandei lá na mensagem no Instagram, eu sou um apaixonado por Olimpíada, eu gosto muito disso desde que eu me lembro. E eu estou querendo falar de todas as modalidades daqui até julho do ano que vem. Então, eu estou Beleza, começando legal. basquete 3x3 e eu já estou começando bem, porque eu já estou conseguindo falar com o técnico da seleção brasileira de basquete 3x3. Então, eu já consegui começar muito bem e obrigado por isso. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa modalidade aí que está crescendo bastante. Então, para já começar, então, Douglas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Eu dei umas pequenas estudadas e ver se eu peguei tudo importante. Você era o técnico do time que foi vice-campeão sub-18 em 2016 e vice-campeão dos Jogos Mundiais de Praia ano passado, sub-23. Não, sub-18 em 2016 eu era atleta ainda, então na verdade foi até sem treinador, foi um dos dirigentes, que é o Chico Chagas, que é o coordenador de desenvolvimento da CBB de 3x3, ele reuniu os jogadores e foram vice-campeões. Sul-Americano de 2017, a gente foi vice-campeão, masculino e feminino. Depois eu assumi o adulto, adulto e sub-23, sou assistente do sub-18. E em 2019 a gente conseguiu esse vice-campeonato nos Jogos Mundiais de Praia, lá em Doha, eu como treinador também. E como repercutiu na comunidade do basquete 3 contra 3 quando o COI oficializou a entrada da modalidade nas Olimpíadas lá em 2017? A gente já tinha, nos bastidores, a gente já tinha essa informação de que seria possível da gente entrar sim, mas oficializando ficou tudo bem mais claro para a gente. Então a gente já tinha essa expectativa. Esse crescimento dessa modalidade foi muito forte, muito rápido, né? Como vem sendo. E a gente tem que aproveitar esse mercado aí para a gente melhorar tecnicamente, melhorar nossos padrões de torneios aqui dentro do Brasil, para que a gente vá junto com os outros países, né? Principalmente os europeus, que são muito perto desse crescimento da modalidade aí, para a gente não fique para trás nisso aí. Mas ficamos muito felizes, muito felizes. Uma trajetória muito rápida e vitoriosa, né? Chegamos nas Olimpíadas, agora batalhar para a gente estar lá nas primeiras Olimpíadas. Vamos falar um pouco agora sobre o pré-olímpico. Ele ia ser disputado agora em março, né? Já tinha até a convocação feita, mas acabou sendo adiado por conta da pandemia. A FIBA também já anunciou que as competições não voltam antes de agosto desse ano e que o pré-olímpico mesmo vai ficar para o ano que vem. Como você enxerga as chances do Brasil para esse pré-olímpico e como você está gerenciando essa quebra de expectativa? A FIBA avisou muito em cima da hora, né? Então, assim, a gente estava se arrumando para fazer a última sessão de treinamentos. Acho que 1 ou 2 dias antes saiu o comunicado. Isso era uma semana antes da competição. Então, assim, a gente estava preparado, estava focado mentalmente e dá aquela relaxada quando a gente faz isso. Mas eu vejo com bons olhos. Acho que a gente tem condição de treinar mais um pouquinho, de especializar mais esses jogadores para o ano que vem. Não sei se poderão ser trocados, se não poderão ser trocados, isso aí a gente não sabe ainda. Mas eu acho que foi bom para a gente ter mais um tempo de treinamento, ter mais experiência, ter mais possibilidades. Mas ficou ruim para todo mundo, né? Ficou ruim para todo Sim. mundo. Então, a gente vê com bons olhos. E a expectativa para esse pré-olímpico, assim, é bem difícil. Eu acho que é mais fácil, brincando, né? É mais fácil você ganhar uma medalha nas Olimpíadas do que classificar, porque são só 8 times, né? E a gente, nesse pré-olímpico que a gente tem 20 equipes, digamos assim, de 24 da quarta colocada até a 24ª disputando 3 vagas. Então são equipes muito fortes, mas a gente não está longe disso aí não. Apesar da gente não ter tanta experiência internacional como os europeus têm, a gente não está longe disso não. Se tiver um bom treinamento, os atletas estão bem preparados e vamos correr atrás disso aí. Não vejo impossibilidade disso aí não. Acho que até a gente consegue
beliscar uma vaguinha aí seria o sonho pra gente. Mas vamos trabalhar, né, primeiro. Eu li numa entrevista que o Jefferson Socas, que é o atleta do ano passado pelo COB do basquete 3 contra 3, ele falando que a seleção brasileira ainda tem algumas dificuldades que as outras seleções não têm por conta da exclusividade que outros países já têm para os atletas de 3 contra 3. Aqui, o próprio Jefferson hoje disputa o basquete convencional, né, pelo Black Star, que está buscando vaga no NBB. E como fica para fazer essa administração entre a carreira do 3 contra 3 e a carreira do profissional, do tradicional, perdão? Bom, a gente não vai ter, por algum tempo, atletas exclusivos do 3x3. Então, esses atletas eles vão migrar do 5 contra 5 para o 3 contra 3. O que acontece é que quando a gente vai conversar com o clube, a gente está prestando atenção em um atleta que tem potencial. Quando a gente vai conversar com o clube ou não libera, ou o jogador não quer jogar. Então, a gente tem esses trâmites aí para a gente puxar esses jogadores. A iniciativa do Black Star foi uma iniciativa muito legal que o nosso objetivo é levar o 3x3 para dentro dos clubes, porque nosso sistema de esporte aqui no Brasil é um sistema clubístico. Então, se a gente levar o 3x3 e, sei lá, começar a pegar esses jogadores da quadra e fazer essa migração para o 3x3, não precisando deixar de largar o 5 contra 5, né? Que eu acredito que seja a remuneração maior deles. Então, assim, começar a fazer essa migração, assim como o Black Star está fazendo, eu acho bem interessante. A gente tem essa complicação de não poder trabalhar com certos jogadores por causa dessa questão aí, mas a gente está caminhando para uma melhora disso aí. É normal nesse começo, a gente precisa evoluir ainda, mas é normal nesse começo e imprescindível. Para o 3x3, imprescindível. A gente não tem formação ainda completa só no basquete 3x3. Isso só vai acontecer quando a gente tiver um nível de profissionalismo do 3x3, mas enquanto isso a gente vai ter que dividir esses atletas aí com 5 contra 5 e não vejo o menor problema nisso. O próprio basquete vem se fortalecendo, o basquete 5 contra 5 vem se fortalecendo com a NBB, né? Que conseguiu ser uma liga de basquete profissional no Brasil depois de algum tempo, ficou ali patinando, a gente teve alguns problemas no último pré-olímpico de basquete 5 contra 5 também. Mas no pré-olímpico a gente vai disputar contra a Mongólia, contra a Polônia, contra a Turquia e contra a Espanha. E passam 2 por grupo. Como você vê as chances do Brasil já logo nessa primeira fase? A gente não sabe nem se vai continuar dessa forma. Eu acredito que sim, mas podendo trocar os jogadores. Eu vejo as equipes da Mongólia com um crescimento incrível que eles tiveram aí nos últimos 2-3 anos, justamente por essa rodagem de campeonatos que eles fizeram. Ele pegou algumas equipes e começaram a rodar pela Europa em campeonatos internacionais. Então, a mesma equipe que era ruim no começo de um ano, no final do ano já estava disputando finais e ganhando de equipes até muito melhores do que eles. Então, essa rodagem é muito importante para eles. Então, eu vejo a Mongólia e a Polônia como os times favoritos aí, apesar do time da Polônia não poder contar com um naturalizado, que era o estrela do time lá, o Michael Riggs. Eu acredito que são os favoritos para sair disso aí, mas não tão longe da gente, Eu acho que a gente consegue fazer um bom jogo contra eles, e se a gente tiver num dia bom e eles jogando normalmente, eu acho que a gente consegue faturar aí uma vitória. É claro que Espanha vai mandar um time excelente também, provavelmente não tão experiente dentro do 3x3, mas um time eficiente da quadra. Mas a gente corre por fora e acho que a gente dá para classificar, dá para passar nesses dois aí. É muito difícil, mas a gente não vejo nada impossível, não. Ano passado, o Brasil disputou os Jogos Mundiais de Praia e também disputou o Mundial Sub-23, certo? Isso. E foi uma não classificação no detalhe, né? Empatou com a Itália e com a Ucrânia e não passou na média de cestas, média de ponto por partida. Se não me engano, menos de 2 cestas de diferença. Como foi lidar com isso? Como foi gerenciar isso tudo, porque ficar tão perto da classificação? Bom, os nossos atletas, a gente vem sempre frisando isso, que eles precisam fazer o máximo de pontos possíveis.
É claro que eles tentaram, mas não foi o que a gente gostaria. Se eles tivessem feito um pouquinho mais de pontos nos outros jogos, a gente conseguiria essa classificação, até porque a gente perdeu um jogo só, né? Uhum. Então, mas coincidiu de cair os dois times que disputam a vaga no último jogo, já sabendo o placar. Então, assim, eu não diria detalhe, não. Eu diria. Como é que eu vou falar disso aí? Um detalhe combinado, né? Uhum. Porque a gente sabe, quem viu o jogo teve essa percepção que ninguém marcava ninguém, os dois times precisavam pontuar bem, mas não tem como a gente provar nada. Então, assim, se foi um jogo combinado ou não, eu não sei. Pode ter sido, pode não ter sido, mas você jogando sabendo do placar fica muito mais fácil de você classificar, né? Ainda mais duas equipes europeias que jogam entre si, fica mais fácil de fazer isso daí. A gente pecou nos detalhes, a gente podia ter feito um ou dois jogos aí, mais uns 3, 4 pontos, que dificultaria bastante esse tipo de resultado para eles, mas a gente pecou nisso aí. Tanto que logo em seguida veio os Jogos de Doha e a gente foi. A experiência também, né? Os caras jogam lá, sei lá, 15 vezes mais do que a gente durante o ano. Então a gente foi pegando experiência ao longo do campeonato, é uma geração muito forte, essa nossa sub-23. E no segundo campeonato a gente já jogou de igual para igual, fizemos a final contra a Rússia, que foi a campeã da Copa do Mundo, e jogamos de igual para igual, podíamos ter vencido também, por um detalhe, mas a equipe evoluiu bastante. Foi triste, mas prepara para o próximo, amanhã tem mais e vamos embora. Para explicar um pouco mais sobre a modalidade que é nova, como se difere o basquete 3x3 do basquete 5 contra 5, basquete de quadra? Quais são as principais diferenças ali em técnica ou nas habilidades dos jogadores, nas especificidades deles? O que diferencia as modalidades? Bom, a parte física, que a gente joga em meia quadra, menos de meia quadra, para dizer a verdade, 15x11 é a nossa quadra. Algumas regras que são pertinentes, que não tem fundo bola, a bola não sai, é sempre ou check ball ou a bola está em jogo. Mas falando da parte técnica, a gente procura no 3-3 ter um jogador bem versátil, porque ele tem que fazer todas as funções. Ele tem que marcar um pivô, talvez jogar de pivô com um cara mais baixo, jogar aberto com um cara mais alto. Então ele tem que, pelo menos, ter o mínimo de noção em cada posição. E ele vai ter que marcar muito, porque uma falha na defesa pode ser 2 pontos aí na sua frente, que conta muito lá no final. Então, assim, você tem que ser mais ou menos completo, com todas as suas valências físicas apuradas, porque é um jogo muito intenso, apesar de 10 minutos, você não consegue ficar em quadro num jogo de alta intensidade mais de 2 minutos. Se você ficar, você vai dar um migué, e esse migué pode custar caro lá no final. Então, assim, é um jogo muito mais intenso do que o basquete tradicional. As valências físicas precisam ser mais treinadas, então fisicamente você tem que estar melhor que o basquete 5 contra 5, apesar, em outras valências, né? Apesar do basquete tradicional ser mais longo, o nosso é mais curto, muda um pouquinho as capacidades físicas, você tem que dar um tiro mais curto, mas você tem que resistir esse tiro mais curto por um tempo maior. E a versatilidade. A versatilidade dos jogadores tem se mostrado aí um fator muito importante no basquete 3x3. E durante a partida, o técnico não tem muito envolvimento, né? Os próprios jogadores ficam ali, o técnico foi nem perto da quadra. Como acompanhar à distância tudo que foi praticado, tudo que foi treinado e ver aquilo sendo executado durante o jogo? É duro, né? É duro. É muito diferente do que a gente vivenciou durante a vida de basquete tradicional, né? Mas a gente tem que aprender isso, né? Tem que dar autonomia para os jogadores, e isso a gente faz lá no treino, né? Deixa eles jogarem, depois a gente senta, reúne, corrige alguma coisinha, mas é aproximar o jogo do treino. Então, em treinamento, a gente não costuma dar muita informação, só quando tem algum intervalo, alguma coisa assim, para que eles criem essa autonomia, né? A gente sabe que a gente de fora consegue fazer as mesmas escolhas, mas a gente entende que a escolha do jogador é a principal. E se ele escolher alguma coisa é porque ele tem convicção que vai dar certo. Então a gente procura não interferir nisso aí, deixar eles fazerem as escolhas, até para eles criarem uma autonomia de decisão, né? Então é bem difícil, mas é doído para a gente na arquibancada entender, ver que eles tentaram o máximo, mas eles estão cansados, e a gente quer sempre a perfeição, né? Mas faz parte, faz parte.
E como é gerir esse time? Porque eles têm que ter muita cumplicidade, né? E tem que assumir, pô, o cara que está do lado de fora pode estar melhor do que agora. Como é gerenciar a equipe para ter esse entendimento sempre de que tem que rodar, vai ficar de fora um pouquinho, vai voltar depois? O que acontece? No basquete 3x3, a gente não pode ter uma peça ruim, como no basquete convencional, que você tem um cara que de repente não é tão bom quanto o cara que está na quadra, ele vai ter que participar quase a mesma quantidade, ou talvez um pouquinho menos do que todos os outros jogadores. Então, assim, os jogadores não conseguem ficar na quadra mais de 2 minutos e meio, se for um jogo de alto nível, de intensidade alta. Então, ele tem que trocar. Não tem como você ficar trocando um jogador e os outros ficarem na quadra. Então, essa troca não é uma questão tática no 3x3, é uma questão física. Então, o cara vai dar 100% dele e vai descansar. Independente se o cara meteu 3 bolas, 4 bolas, 5 bolas, 6 bolas, não interessa. Ele jogou aquele determinado tempo, ele vai descansar. E ir para o banco e voltar é diferente da quadra, né? Quando você vai para o banco na quadra, você sabe que você vai esperar ali, sei lá, 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. E quando você vai no 3x3, você tem que estar ligado no jogo. Então você sentou no banco, na próxima vez que a bola sair, você já está de volta no jogo. Então esse descanso ativo, mas ligado no jogo, faz bastante diferença na concentração dos jogadores também. Entendi. Mas o que você espera que sejam os maiores candidatos ao título olímpico no ano que vem? A Sérvia, sem dúvida. Sérvia, sem dúvida, desde 2012 no topo aí, já tem vários campeonatos mundiais. Os Estados Unidos vem com um time forte de Princeton e vem melhorado bastante. Letônia, desculpa. Letônia também tem um time bem consistente. Eu acho que esses três, eu votaria em um desses três aí. Talvez Estados Unidos, se eles não cruzarem antes, né? Talvez Estados Unidos e Sérvia fazendo uma final aí, se os caminhos não se cruzarem antes. Mas Estados Unidos tem que classificar primeiro, né? Então, mas eu acho que são os dois maiores times aí, melhores times dos campeonatos que eu vejo aí. E o feminino? Como você vê a modalidade? O feminino, infelizmente, não vai disputar o pré-olímpico, né? Não tem chance de chegar a Tóquio 2020. Mas como você vê a modalidade no feminino no Brasil? Bom, a gente teve uma palestra hoje de 3 horas, um diálogo com a CBB sobre basquete feminino, né? Então, assim, é natural que o feminino esteja um pouquinho atrás, mas no Brasil a gente está muito. Então, a gente precisa que as meninas joguem, que tenham mais eventos, que elas participem mais dos campeonatos, porque isso gera pontuação para elas e para o ranking da FIBA. Como é que funciona o ranking da FIBA? O ranking da FIBA pega os 100 melhores jogadores de cada país, soma e ver a sua colocação no ranking mundial. Então, para a gente ter condição de disputar algum jogo internacional, através de seleções, a gente tem que estar dentro desse ranking aí bem colocado. Então, se a gente não tiver jogadoras, se a gente não tiver campeonatos femininos junto com o masculino, que seja, ou separado, tanto faz, pontuando, a gente não consegue colocar esses times, a seleção brasileira, dentro de algum pré-olímpico, de algum campeonato mundial. Então, funciona dessa forma. Então, a gente precisa que as meninas, e a CBB tem corrido bastante atrás disso, através de incentivo, né, para fazer com que as meninas joguem mais, para que elas participem, para que elas treinem, e assim a gente vai crescendo isso aí. É um trabalho de formiguinha, né, que cada estado tem que fazer o seu campeonato para a gente conseguir, no futuro rápido, aí, colocar a seleção brasileira feminina junto com a masculina, disputando os melhores campeonatos de seleções aí do mundo. Douglas, eu não vou tomar mais seu tempo. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, pela conversa. Como eu te disse, estou começando agora e já está começando bem. Espero que você esteja seguro com seus familiares aí durante esse período estranhamente vivido que a gente está passando, né? São 3 meses já quase em casa, ou pelo menos com bastante coisa reduzida. Imagino que para um atleta não deva ser fácil tá confinado e sem muita alternativa, e ainda mais já tendo a expectativa toda de disputar pré-olímpico e estaria agora a um mês das Olimpíadas, um pouco mais de um mês das Olimpíadas. Mas eu quero te agradecer demais pela conversa, desejar um excelente trabalho e muito boa sorte para o Brasil nesse finalzinho de ciclo
ou do que vai ser, né? Porque, bem, mesmo que não dê para 2021, mas vai dar, vamos torcer. Logo ali tem Paris 2024, que o basquete 3x3 deve ser confirmado para permanecer no programa olímpico. Então, dá para essa galera sub-23 crescer e chegar lá com mais força. E consolidar esses resultados expressivos que a gente já tem tendo. Isso aí, essa geração muito boa. Isso dá para mesclar com os atletas como o Socas, né, que é um baita atleta. A gente dá para mesclar isso daí e sair numa configuração boa. Então, a gente espera que tudo dê certo para 2021 já, porque não tem tempo a perder, a gente precisa de se colocar entre os melhores países e se tudo der certo, a gente vai disputar essa vaga aí de forma muito forte. Se a gente puder estar em 2021, ótimo, seria perfeito. Em 2024 a gente está trabalhando para isso, apesar de achar que em 2024 a gente vai crescer esse número de participantes, porque um campeonato com 8 equipes, se for no padrão normal, você resolve em 2 horas quase, né? Então, acho um desperdício você botar numa Olimpíada 8 equipes, sendo que um campeonato com 20 equipes, você demora, sei lá, 3, 4 dias para você resolver isso daí. Mas, enfim, isso é só experimental ainda, digamos assim. E a gente vai torcer para que isso melhore e a gente tem que estar nesses top aí. Quantidade de jogador que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem condição de pegar muitos jogadores aí, transformar para o 3x3, tanto jogando no 5 contra 5 ou não, e classificar para essas Olimpíadas aí ainda em 2021. Vamos fazer o máximo, jogo a jogo, o jogo é muito rápido, muito intenso, vai depender do dia, mas a gente vai trabalhar, fazer o máximo para que isso aconteça aí o mais rápido possível. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, muito obrigado e estou à disposição aí, sempre que você quiser, só falar comigo. Pode deixar. Obrigadão, Douglas. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez ao técnico Douglas Lorite, que parou para falar com a gente. Obrigado a você que está assistindo. E até a próxima.